Olá, querido estudante. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED, Manaus. Sou a professora Lídia e te convido para viajar pela riqueza da nossa história. Como bem afirmava Cícero, a história é a mestra da vida. Então vamos lá, nesta caminhada desafiadora? Hoje iremos estudar sobre a vida na pré-história, o Neolítico e a Idade dos Metais. Vamos para a nossa hora do aprender? Vamos continuar falando sobre a fase denominada pelos europeus como pré-história. Já vimos o Paleolítico, iniciamos com a segunda fase, chamada de Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. Ainda se lembram, ok? Vamos conhecer um pouco mais sobre estes fatos. A sedentarização, ela possibilitou o desenvolvimento de uma nova atividade econômica, a agricultura. Sabe o que isso resultou? O plantio e a colheita das sementes fizeram com que os grupos explorassem a terra. A produção agrícola, em virtude da chuva, da seca, ou simplesmente pela necessidade de armazenar os alimentos, gerou condições para o surgimento da cerâmica. Elas também se tornaram verdadeiras obras de arte. É sempre bom lembrar que quando falamos sobre a produção de cerâmica neste período, estamos nos referindo a espaços que futuramente seriam grandes países da humanidade: Grécia, China, Brasil e vários outros. Hoje falamos muito sobre crescimento populacional, certo? Pois foi justamente no Neolítico que começou esse processo de aumento da população. Sabe por quê? Os pequenos grupos foram crescendo de tamanho e ampliaram o uso da terra e da produção agrícola. Para atender à demanda, novos instrumentos foram sendo criados. O excedente da produção também começou a servir como moeda de troca com os grupos vizinhos. Mas não parou por aí. Isso tudo provocou o surgimento das primeiras cidades, que serão a base das primeiras civilizações. E aqui, entenda a civilização como o estágio mais avançado de determinada sociedade humana. E aqui um lembrete. Na biologia, se diz que o homem nasce, cresce, reproduz e morre, certo? Com as civilizações aconteceu algo parecido. Elas nasciam, cresciam, chegavam ao seu apogeu, que era o momento de maior desenvolvimento, e depois, por motivos diversos, entravam em crise e desapareciam. Algo bem interessante aqui é o local em que essas cidades surgiram. O nome é Crescente Fértil, né? Na imagem, você percebe que era uma área em forma de meia-lua, conhecida pela extrema fertilidade de seu solo. Foi isso que possibilitou o surgimento da agricultura e as demais transformações. Todo esse processo de mudanças, ele recebeu o nome de Revolução Neolítica, ou seja, Revolução Neolítica foram as inúmeras transformações ocorridas nessa fase e que deram base para a formação das primeiras e grandes civilizações da humanidade no Oriente. Nela também surgiram as primeiras sociedades com divisão social mais complexa, onde homens e mulheres passaram a ter funções bem definidas. A última fase da pré-história chama-se Idade dos Metais. Sua principal característica é a criação dos primeiros utensílios de metais, e ela possui uma curiosidade que é uma subdivisão. A primeira fase é a Idade do Cobre, a segunda fase é a Idade do Bronze e a terceira fase é a Idade do Ferro. Descobriram agora de onde esses metais surgiram? E dessa fase é importante entender que a utilização dos metais pelo homem pré-histórico foi fundamental para o desenvolvimento da agricultura, produção de alimentos, surgida do período neolítico, pois as ferramentas produzidas eram mais eficazes e auxiliavam no trabalho. Um exemplo, nós temos o arado e a enxada. Agora vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhem comigo a hora da atividade. Atividade 1. O Neolítico foi uma das fases da pré-história caracterizada por grandes transformações na vida dos hominídeos, dos homens.
Leia os itens e assinale o que indica corretamente uma dessas transformações. Letra A, sedentarização e prática agrícola. Letra B, industrialização, caça e pesca. Letra C, consumo de produtos naturais. Ou letra D, manutenção da vida nômade. Tempo na tela. Vamos para a nossa resposta, nosso gabarito. O Neolítico foi uma das fases da pré-história caracterizada por grandes transformações na vida dos hominídeos. Leia os itens e assinale o que indica corretamente uma dessas transformações. A resposta certa é a letra A, sedentarização e prática agrícola. Essas foram as duas principais características da Revolução Neolítica e da fase chamada de Neolítico. Atividade 2. Observe a imagem abaixo e me diga a qual período da chamada pré-história ela se refere. Letra A, Paleolítico. Letra B, Neolítico. Letra C, Idade dos Metais. Ou letra D, Paleoindígena. Tempo na tela. A segunda questão agora é com a resposta. Observe a imagem abaixo e me diga qual período da chamada pré-história ela se refere. Tenho certeza, gente, que vocês acertaram. Letra C, Idade dos Metais. Atividade 3. Leia as alternativas abaixo e marque a incorreta sobre o que aprendemos nesta aula. Letra A. No chamado Crescente Fértil, surgiram as primeiras civilizações. Letra B. Os metais foram instrumentos importantes para a evolução da agricultura. Letra C. Casas e povoados só surgiram na fase chamada de Idade Moderna. E letra D. Idade do Cobre, Idade do Bronze e Idade do Ferro são as subdivisões da Idade dos Metais. Tempo na tela.
Vejamos agora a resposta certa. Se você marcou a letra C, gente, é esta que está incorreta. Por quê? A letra A, ela fala sobre o crescente fértil, que foi lá que surgiram as primeiras civilizações. Resposta certa. Os metais foram instrumentos importantes para a evolução da agricultura. Resposta certa. Idade do cobre, do bronze e do ferro são as subdivisões da idade dos metais. Certo. Então, a única errada é: casas e povoados só surgiram na fase chamada de Idade Moderna? Não, elas surgiram durante a fase do Neolítico. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. Chegou a hora da revisão. Vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Trabalhamos sobre a pré-história, vimos um pouco sobre o período neolítico e vimos um pouco sobre a idade dos metais. O que é mais importante aprender do período neolítico? O processo de sedentarização, o surgimento da agricultura, o surgimento da cerâmica, o desenvolvimento de uma série de transformações que receberá o nome de Revolução Neolítica. E da idade dos metais, é importante entender que, com o advento do cobre, do bronze, do ferro, os instrumentos para os homens, eles foram aperfeiçoados. Com isso, melhorou a sua alimentação, melhorou a sua proteção e, por fim, entender que é no período neolítico que surgiram as primeiras civilizações. E essas civilizações, elas começaram a se desenvolver em um local muito fértil, muito próspero, em forma de meia-lua, que recebia o nome de crescente fértil. Agora vamos finalizar nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo tudo sobre a agricultura, o sedentarismo, o neolítico e a idade dos metais, tá certo? Então, beijos no coração de cada uma, de cada um e tchau, tchau. Até a próxima aula.